Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Sabe que eu gosto que as crianças vão no dentista, mas eu gosto que elas vão cedo. Até mesmo porque elas têm que se acostumarem com esse profissional. E com isso, elas criam uma cultura, um hábito e não ficam com medo. Até mesmo porque pela situação do medo do dentista, isso hoje existem muitos recursos, muitas técnicas e até mesmo os ensinamentos psicológicos que esse profissional tem para tratar das crianças e diminuir os seus traumas. E aqui então, eu trouxe a Flávia Paula Kalbeck. Isso, Paula? A Maria Paula. Maria Paula Kalbeck. Maria, porque assim, ó, o Kalbeck tu ensinou de uma forma bem legal, né? Como é que é? Me liga de volta. Me liga de volta. Paula, é um prazer tê-la aqui no programa Fala Doctor, falando sobre um assunto muito importante, até mesmo porque tem muitos adultos que ainda têm medo de dentista. Mas se começar cedo, esse medo vai perdendo. Não é? É verdade. Muitos dos adultos que a gente vê com medo de dentista têm esse medo muito grande porque passaram por procedimentos realmente traumáticos. E quando se vai desde cedo, a gente trabalha muito com prevenção, a gente consequentemente evita vários procedimentos que vão diminuindo essa ansiedade e o medo de dentista. E mudou muito do passado para hoje, né? Até mesmo na própria especialidade da odontopediatria, que tem várias situações que vão condicionando as crianças, que vão chamando a atenção, vão deixando os pais de lado, né? Já vão orientando os pais também para que deixe a criança sozinha, apenas com o profissional. Na verdade, eu trabalho bastante junto com a família. Ah, é? Então me fala a respeito. As crianças se sentem mais confortáveis, mais seguras, próximas dos pais. Muitas vezes a gente fala, né, que a criança fica mais manhosa perto da mãe, perto do pai. Isso é um dito popular aqui na nossa região. Isso acontece porque a criança se sente mais segura perto do pai e da mãe. Então ela se sente à vontade para ser quem ela verdadeiramente é. E aí quando ela fica sozinha com uma pessoa estranha, ela vai ficar mais acuada e com um comportamento mais quietinho. Então eu convido a família sempre para estar junto, para que a criança se sinta à vontade e futuramente se sinta segura comigo. E a primeira consulta, como é que é? Depende da idade. Certo. Eu atendo bebês desde o dia que eles nascem, praticamente. Obviamente, os recém-nascidos, normalmente é por causa da língua presa, raramente por causa de um dente neonatal, né? Tem crianças que nascem com um dente, é um evento relativamente raro. E a consulta que é preconizada, assim, que seja nos primeiros 6 meses de vida. Nessa primeira consulta, a gente vai conversar sobre escolhas da família quanto a hábitos orais, traduzindo se essa família escolheu ou não escolheu usar chupeta e mamadeira, que estratégias que a gente vai fazer para que isso aconteça, né, da melhor forma possível, e dar orientações em relação à higiene dos dentes que já estão ali ou que vão estar ali em seguida. Colocasse agora a chupeta, né? Vamos aproveitar esse momento e falar sobre chupeta, né? Vamos aproveitar a tríade de Graeber aí, que acontece bastante das crianças terem mordida aberta. Então, me fala a respeito da chupeta relacionado ao tempo que a criança fica com ela. Ela é um dispositivo que, desde a última orientação da Organização Mundial de Saúde, a gente que é profissional de saúde, não pode orientar o uso, né? É uma escolha familiar. Uma vez que a família decidiu pelo uso da chupeta, a gente, como profissional ali, tem como orientar para que os efeitos sejam menos piores. Como é que a gente faz para diminuir os malefícios que certamente vão acontecer? A primeira delas, importantíssima, como tu falou, é a frequência do uso. Quanto tempo essa chupeta está ficando dentro da boca? O que a gente vai enxergar numa criança que usa chupeta o dia inteiro é uma coisa, aquela mordida bem aberta. O que a gente vai enxergar em uma criança que usa chupeta só para dormir, por 2 horas, por meia hora, só o tempo de induzir o sono, vai ser outra. Uma criança que normalmente a gente não vai observar alterações dentárias, ou se enxergar vai ser muito pouco, né? Então a primeira delas é orientar em relação ao tempo. E também em relação a trocas, né? A indústria coloca aí que tem que acontecer trocas para 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano. Eu brinco com os pacientes, com os pais, no caso, que deve ter indicação de chupeta até para 15 anos. Chupeta, os estudos mostram que quanto menos trocar, melhor.
Então, quanto menos estímulos associados, mais fácil vai ser a remoção desse hábito depois. Então, mantenha a mesma marca, a mesma cor, o mesmo tamanho, mesmo formato, né? Então, escolheu pela chupeta, escolheu aquela pequenininha lá de recém-nascido, é aquela que vai ficar até a criança deixar de utilizar. É bom não passar dos 3 anos de idade, né? É ideal que não passe de 2, né? Aos 13, sem ter ortodontista. Eu digo, eu sou ortodontista não praticante. A gente se preocupa muito com a mordida aberta, né? Os estudos que falam de mordida aberta, a gente sabe que até os 3 anos, removendo essa mordida aberta, ela tende a ser corrigida sozinha. Porém, a gente já tem vários estudos que nos mostram que as alterações ósseas e adaptações musculares que são causadas pelo uso dos bicos artificiais, e aí a chupeta não é só ela a vilã, né? Tem a chupeta e a mamadeira. Exato. A partir dos 2 anos essas alterações são permanentes. Então elas só vão mudar se a gente agir de forma ortopédica, ortodôntica e com outros profissionais, né? Com terapias com fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfim, são casos multiprofissionais. Falar de mamadeira agora, as cáries rompantes, né? Da mamadeira durante a noite, que a criança fica com ela na boca, aí dorme, fica no cantinho ali a mamadeira com o leitinho nos dentes. É importante ressaltar que é associado também a uma higiene deficitária, né? A higiene não tá tão legal assim, não é em qualquer criança que isso acontece, e também está relacionado ao que vai dentro dessa mamadeira. A gente tem associação de cáries rampantes, que é essa cárie de mamadeira, com o uso de bebidas açucaradas, né? Quando coloca ali o achocolatado com açúcar, uma bebida com açúcar, algumas fórmulas que contêm açúcar, né? Fórmula dificilmente, mas composto, né, lácteo que contém açúcar vão estar relacionados com a cárie de mamadeira, que na minha prática clínica, ainda bem, eu não vejo muito, não vejo mais acontecer. Olha só, nós falamos a questão da criança estar junto com a família, certo? Que algo no passado não era tanto assim, né? Que tinha uma separação. Que bom que eu escutei isso hoje, certo? Outra situação também da chupeta, né? A mamadeira, e a mamadeira já veio a cárie, correto? Então, agora, a doença cárie, ela pode ser evitada, né? Já com orientação desde a fase da criança, principalmente pelos pais. Agora, o ensinamento da escovação para a criança é uma situação que é muito importante e os pais não fazem isso. Por isso que tem que ter orientação do profissional, e vai ser no segundo bloco que nós vamos falar sobre isso. Até breve. Voltamos então aqui com a doutora Maria Paula, odontopediatra, falando já sobre vários assuntos. Nós falamos no primeiro bloco e até mesmo surgiu agora, né, uma conversa a respeito da nutrição e da cárie. Importante isso. Importantíssimo. A cárie, ela é uma doença multifatorial. E quando a gente vai falar com o dentista, né, parece que sempre cárie de novo, mas sempre cárie de novo. Sempre cárie de novo, porque cárie é das doenças mais prevalentes do mundo. É a segunda doença que mais acontece no mundo depois das síndromes respiratórias, né? Alta. E muito
muito mutiladora, né? E a gente sabe de estudos recentes que o peso da dieta é maior do que a higiene. Isso, olha só que coisa doida, uma dentista que tá falando isso. Olha só. Eu vou sair dizendo por aí que eu disse que não precisa escovar o dente. Precisa. A questão é que se descobriu que pessoas que têm uma dieta mais adequada e uma higiene mais ou menos não desenvolvem doença cárie. Agora, pessoas que têm uma higiene maravilhosa, mas tem uma dieta muito rica em carboidratos fermentáveis, em açúcares, resumindo em alimentos processados, né, ultraprocessados. Essas pessoas, mesmo que elas cuidem muito, elas vão desenvolver doença cárie. Que coisa, né? São bem associativos mesmo, e até mesmo que tem muitas crianças que o pirulito, a bala, a alimentação é rica em carboidrato, rica em açúcar. É mais, na minha prática, assim, o que eu vejo são mais os carboidratos escondidos. A bolachinha que diz que é saudável, mas não é saudável, quando a gente vai olhar os ingredientes. Esse tipo de coisa. As famílias, elas têm tentado ter um cuidado, tem uma preocupação na dieta saudável, mas quando a gente vai para os produtos alimentares, para os industrializados, fica muito difícil das famílias selecionarem ali o que é saudável e o que não é. Sim. Tá dito no rótulo que é saudável, as pessoas acreditam que seja. Tem uma coisa que é fundamental, e isso qualquer mãe pergunta quando vai ao dentista, é a situação da pasta de dente, escova de dente, desde a criança quando é bebê até a passagem de suas fases, né? Criança, pré-adolescente, então sempre pergunta a respeito disso. É verdade, que bom que tu citou isso, porque uma das dúvidas maiores e das orientações mais variadas que existem é sobre flúor, né? A quantidade. E o que a gente tem de evidência científica é que se use flúor desde a primeira ponta do primeiro dente. Então, surgiu a primeira pontinha de dente, é pasta de dente com flúor e escova normal, não aquelas escovinhas de silicone de dedo, né? Escova normal, pasta de dente com flúor na concentração de 1.100 ppm. Onde é que a gente descobre? Virando o rótulo e lendo a concentração de flúor da pasta. Pasta de dente sem flúor, para que ela serve? Para enviar para a escola, normalmente é o que eu oriento. Na escola é difícil ali ficar controlando quanto que eles estão colocando de pasta, então é uma boa alternativa para a escola, não precisa colocar fora. Mas para a higiene em casa, sempre usar pasta de dente com flúor desde a primeira ponta do primeiro dente. Anotou aí? Se não conseguiu anotar, não te preocupa, que essa entrevista ela fica nas redes sociais e tu pode voltar lá e pode assistir de novo, viu? Mas então vamos continuar com a questão. Já falamos agora da alimentação, da cárie, certo? A prevalência de cárie, que é muito grande, infelizmente ainda é muito grande, que né, não se consegue diminuir isso, mas a situação do medo, certo? Que a gente tenta desde criança fazer com que a criança ela perca o medo do dentista, porque veja bem, em primeiro, vai ao dentista, né, para tratar algo que é difícil a pessoa ter confiança, né? Vamos dizer assim, a boca é sagrado. Quando a criança ela se entrega à mãe, por quê? Porque ela sabe que a mãe é tudo aquilo para ela de segurança, né? A amamentação, o peito, outra situação também, que é a boca e o cabelo. Nem todo mundo toca em cabelo de criança, ela não deixa, né? Porque é uma situação de confiança. Então, como eu falei no primeiro bloco, de levar o filho, a filha mais cedo no profissional, isso vai ajudar com que essa criança ela comece a ter também confiança no profissional. Mas o profissional também tem que ser preparado para isso. Por isso que você é especialista nisso, e tu tem as suas abordagens, as suas técnicas de fazer com que aquela criança ela sinta confiança em ti. Então me fala mais sobre isso. É importantíssimo que crianças sejam levadas ao dentista e em especialistas em odontopediatria, né? Isso normalmente a gente consegue checar no site do Conselho do CRO e na Associação Brasileira de Odontopediatria. Porque, de fato, o atendimento infantil demanda uma formação específica, não só em relação às medicações ali, que a gente, né, em algumas situações a gente precisa utilizar, mas também pelo tipo de abordagem
abordagem com o paciente que é de uma maneira totalmente diferenciada. Quando a gente está falando de bebês, que hoje em dia é a maioria dos meus pacientes, bebês são pessoas de 0 a 3 anos de idade. Invadir a boca é algo muito íntimo, é uma invasão ao corpo. Então, a gente precisa de toda uma abordagem para que, de alguma forma, aquela criança te dê uma autorização para tu encostar. No meu primeiro atendimento, por exemplo, uma criança de 2 anos de idade, eu não vou encostar na boca. Eu não vou abrir a boca, eu vou primeiro buscar a autorização do contato. Como é que a gente faz isso? Como é que criança se comunica? Como é que criança autoriza? Como é que criança pergunta? Brincando. A gente senta primeiro, brinca, busca o contato. Algumas vezes eu consigo fazer profilaxia, exame clínico, tudo na primeira consulta. Mas às vezes não, e tudo bem. Cada pessoa precisa do seu tempo para ter confiança, para ter seu corpo invadido por uma pessoa que ela nunca viu na vida, né? Pacientes especiais. Tenho também, mas é um dia difícil para falar sobre isso. Numa próxima. Bom, vamos adiante. O que mudou assim do passado para hoje na odontopediatria? Criança virou gente. Opa! Para mim a maior transformação foi essa. Criança virou gente. E eu entrei na faculdade em 2009, aqui na Universidade Federal. Tive excelentes mestres, aprendi muito com eles. E eu observei toda essa mudança de approach nas crianças. A gente enxergava muito, e estou me incluindo, não estou me excluindo desse grupo. Entendi. A gente via a família como um problema, a criança tem que fazer tal coisa, a família tem que fazer tal coisa porque a gente acha correto, e a gente buscou cada vez mais compreender a criança como ser humano, compreender as especificidades da infância. O advento do uso da comunicação não violenta na saúde também foi uma coisa maravilhosa que permitiu com que a gente pare e escute a maneira diferente com a qual aquele ser humano se comunica, né? Porque a criança, ela fala tudo, só que ela fala de um jeito não literal, que nem a gente está conversando. Ela comunica o que ela está sentindo de outras formas. Então, uma coisa que incomoda muito no atendimento infantil alguns profissionais ou até mesmo os familiares, não incomoda, mas assusta, é o choro. Eu vejo o choro de outra forma, assim. O choro, muitas vezes, é a única maneira como aquela criança vai conseguir se comunicar naquele momento. Pois então, que chore, que se comunique, que o que ela sente não seja calado, que ela é um ser humano que precisa se expressar, né? Então, eu acho que essa foi a grande transformação dos últimos tempos. Criança virou gente. Muito bem falado. Adorei. Criança virou gente. Realmente, até mesmo porque elas estão mais espertas, né? Celular, Google, manda coisa ali, né? Provavelmente tem umas que já sabem até quem tu é antes dela ir no teu consultório. Tem. Os maiores as informações estão ali. Já chegou até pedindo dancinha. Ah, é? Tu dança? Às vezes sim. Mas isso é bom, né? Isso é bom. Divirto. Olha, puxa, tão boa essa entrevista. Aprendi muito contigo, viu? Obrigada. Que coisa boa, me atualizei. Mas eu quero te agradecer, mas antes de nós terminarmos essa entrevista, eu quero que tu passe uma informação para a mãe que está nos assistindo, principalmente, né? O quanto é importante ela começar a conduzir o filho dela em relação ao dentista, de que ele é um amigo, não é? Que ele não é um bicho-papão e que principalmente ele está ali para ajudar, né? Fazer com que essa cultura do bicho-papão, né? Que qualquer coisa elas falam assim, olha, eu vou te levar no dentista. Então nos levam nesse lado também, né? E que não é. Nós estamos aqui para ajudar, para fazer com que essa criança que vai virar adulto no futuro, ela tenha uma saúde bucal para dar exemplo. Não como a saúde bucal, não como hoje, como falaste agora, em que infelizmente tanto a cárie como a periodontite ainda é intensa, né? São grandes percentagens em cada lugar, é claro, né? Uns mais, outros menos. Isso que o Brasil, ele é o primeiro país, né? Dentro da odontologia que mais
tem situações de tratamento e prevenção, né? E não tem desculpa para dizer que nós não temos a solução para isso. Claro que temos. A odontologia brasileira é a mais evoluída do mundo no sentido de prevenção. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente deve falar. Então, sinta-se à vontade para deixar sua mensagem final. Tá bem. O medo do dentista muitas vezes vem de experiências negativas que tu teve. E isso deve ser levado em consideração e acolhido. Como é que a gente evita que o teu filho, que a tua filha tenha esse mesmo pânico que tu tem, esse mesmo medo, que passe por situações desagradáveis que tu possa ter passado? Levando desde cedo. Acompanhando desde cedo, a gente faz diagnóstico precoce, consegue ver as coisas muito antes delas virarem bichos papões. Então, cárie, ela é uma doença 100% prevenível, a gente consegue prevenir com mudanças de hábitos alimentares, hábitos de higiene, mudando rotinas de higiene, e o acompanhamento do dentista é extremamente importante. Teu filho merece um futuro brilhante, merece um futuro sem dor e merece um futuro sem medo. Leva ao odontopediatra. Doutora Maria Paula Kalbeck, que fantástico. Muito obrigada pelo convite. Mas eu que agradeço por estar aqui. E olha, vai ter mais vezes, viu? Ah, tá bem. Gente, olha, por favor, além de vocês assistirem de novo, mande os outros assistirem essa entrevista, que ela é fantástica. Uma noite abençoada para todos. Amém. Aquele abraço.